Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. E o pastor André Valadão ataca de novo, e dessa vez gerando uma polêmica. Tudo que ele fala gera polêmica, né, gente? Porque muita gente já entendeu que tudo que ele fala vale ouro, principalmente aqui nas redes sociais. E numa pregação na sua igreja, nos Estados Unidos, em Orlando, ele vai falar sobre filhos e faculdade. E claro, né, que pegaram um trecho que ele mesmo recortou, e aí as pessoas acabam recortando mais e mais ainda, e fica só um trechinho onde as pessoas gostam de ficar discutindo. E ele fala sobre faculdade, que se for para o seu filho se perder dos caminhos do Senhor, é melhor abrir mão da faculdade. Você concorda com isso? Será que o que ele falou é bíblico? Será que ele tem intenções boas ou ruins? Então vamos para a nossa análise teológica. Vamos assistir juntos. Vou colocar aqui para vocês. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Nessa hora que eu escutei, eu achei chocante também. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e a rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Que bom quando a família tem esse sonho, né? Doutor, mestrado, doutorado, rabalada, cabacaba, lagabaga, lagabaga, lagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Está aí o vídeo polêmico, né? Esse pequeno recorte de uma pregação do pastor André Valadão, que ficou aí sendo repercutido nas redes sociais. Mas, biblicamente, o que ele está falando tá certo, tá errado? O que a Bíblia fala sobre isso tudo? Eu posso adiantar para vocês que a Bíblia é bem radical em relação a isso. E como que os pais devem absorver isso? Eu creio que não precisou nem de ficar interpretando nas entrelinhas, né? Ele deixou bem claro ali que se você percebe que o ambiente é onde você mora, onde você tem as faculdades, né, ali disponíveis para o seu filho, são faculdades ruins, qual que vale mais? Você perder seu filho para o mundo, a salvação? Ou você estar com ele ali, ter uma vida saudável, ele ser um cidadão que não vai cortar relacionamento com você, que não vai ser uma pessoa que vai ter um diploma, e muitas vezes ter um diploma não quer dizer que seja nem um bom profissional, e muito menos que vai ter um emprego, e de repente muitas vezes completamente desviado, realmente. Que é pior que a terrível palavra desigrejado, né, gente? Então, na minha vivência pessoal, quando eu fiz faculdade, a faculdade realmente ela era tomada pelo esquerdismo. E foi terrível, era um inferno mesmo. Todos os professores eram esquerda e eles não me davam nota porque eu era evangélica. Na faculdade acho que só tinha eu mais uma moça evangélica naquele curso, né? E uma outra mais ou menos. A gente se juntava para fazer as provas, se juntava para estudar. Tinha coisas que os professores mandavam fazer, eu procurava sempre fazer tudo com excelência, mas para eles não adiantava. Chegou uma vez até que a turma toda se levantou contra uma professora a meu favor, porque eu realmente fiz trabalho muito bom mesmo, decorei tudo, tanto que era sobre política, decorei toda a política brasileira, até... né, desde que começou até os dias, né, daquela época. Gente, não tinha internet. Muito obrigada por todo mundo que me chama de moça, né, mas eu não sou tão mocinha assim, né. Eu fiz faculdade numa época que não tinha internet, já tinha um computador, mas sabe que os professores falavam pra mim, quando eu imprimia, assim, não era nem, era matricial, parece que era esse o nome, né, não era nem de tinta a impressora, e eu tinha acesso porque eu trabalhava na prefeitura, e eu tinha 17 anos só. Cheguei a fazer um trabalho, assim, imprimindo na matricial, não foi falado, né, que era para fazer à mão, aí a professora lá não aceitou e jogou, ela era esquerdista, acreditava em disco voador e tudo mais, e não aceitou porque disse que não fui eu que fiz, quem fez foi a máquina, ela não quis ler. Eu falei assim, se você tivesse deixado claro que você queria escrito à mão, eu teria escrito, porque a minha letra é muito mais bonita do que uma letra de computador, isso eu posso te garantir, principalmente naquela época, né, e ela não aceitou. Escrevi tudo à mão, ela não quis nem ler.
E sempre assim, não aceitavam porque tinha que fazer de turma. Aí a turma também tinha uns esquerdistas, aí não queria fazer comigo, com as pessoas que eram evangélicas. Aí eu fazia o trabalho sozinha. E essas pessoas simplesmente não apareciam. E os professores, eles me davam a média. Mesmo com toda a turma falando, poxa, mas o trabalho dela foi excelente. Foi aí que a turma se levantou até contra uma professora, né? O trabalho dela foi com excelência. Ela teve que apresentar sozinha porque as duas ali não apareceram, né? Elas é que não fizeram, ela teve que fazer sozinha. Você, pois é, mas ela tinha que obrigar, ir atrás das duas. Ela vou saber onde as duas moravam? Não conhecia, não sabia quem eram, não queriam falar comigo. E aí me deu nota 6 na época lá, mas o povo brigou com ela e não adiantou, porque todos eles ali eram da sua turma, né? E todos envolvidos em política. E naquela época, gente, o mundo não era politizado, né? A gente não entendia assim de política, não tinha direita, esquerda, centro. A gente sabia que direita era soldado, esquerda era do PT lá, mas não entendia a direita, aquele comunismo, nada. E tinha o centrão. Mas a gente não era politizado, né? Mas a faculdade era. E eu tive uma boa base na minha igreja com relação a seitas e heresias, falava sobre Nova Era. Foi uma época assim que a igreja estava muito naquela ensinamento, né, de Nova Era e tudo mais. Então eu fui para a faculdade já sabendo mais ou menos algumas coisas do mundo, né, em relação ao mundo. Eu me converti com 15 anos, então fui com 17 para a faculdade. Quando cheguei lá, tudo agnóstico. Fiz o vestibular, passei, meus pais não estavam nem aí. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, só com almoço, e eu não comia da tarde pra noite. Não tinha lanche, né? Não, tava acostumado na escola que tinha lanche, lá não tinha um lanche municipal, digamos assim, né? As mulheres da cantina. E eu não tinha dinheiro pra comprar nada pra me comer. Eu pegava 2 ônibus, quando eu chegava em casa eu não podia fazer barulho e eu não podia comer, porque isso atrapalhava o sono dos meus pais. Então foi uma fase muito difícil, porque eu tive que ir pra igreja, me converti sozinha. Meus pais odiavam a igreja, muito preconceito. Eu tinha que ir trabalhar, mal comia. Nossa, gente, pesava, era um palito. Pesava muito pouco, acho que uns menos de 60 quilos. E eu tenho 1,73 m. Eu já era grande desde os 15 anos, né? E chegava em casa à noite, 11h30, quase meia-noite, e não podia comer. Porque senão ia atrapalhar o sono deles, ia fazer barulho, ia atrapalhar o sono deles. Tinha que estudar e trabalhar, e ainda eu ia para a igreja com todo prazer, porque a igreja lá, eu tinha o Senhor, tinha o meu refúgio, porque foi anos muito atribulados, porque a minha família não aceitava. Estava um pouco se lixando para a faculdade, eles estavam um pouco se lixando se eu queria casar na igreja, eles achavam até errado eu casar na igreja. Então assim, era bem, totalmente, tudo tomado pela esquerda e a gente não sabia. Mas na minha igreja também tinha coisas erradas, né? Onde eles também idolatravam, né? Eles queriam que seus filhos fossem fazer as faculdades. E muitas vezes a igreja pagou e sustentou faculdade para os filhos deles ali, que acabaram alguns se perdendo, né? De gente líder ali que fez faculdade e realmente se perdeu. Tem família destruída, odeia a igreja, né? A faculdade que fez não serviu. A pessoa não serve a igreja, não tá nem aí. E vidas destruídas. Eu, graças a Deus, me mudei do Brasil, né? E vivo num país de primeiro mundo, tenho meu marido, minha família, e graças a Deus no Senhor estou bem, sinto muito pelas coisas que estão acontecendo na igreja no Brasil, inclusive até na minha, né? Mas tudo isso, da minha experiência pessoal, eu posso dizer para vocês assim, como eu estou num país de primeiro mundo e o André Valadão também, aqui nós temos opções, né, de muitos cursos técnicos, então não é necessário a pessoa realmente, gente, deu sinal de meio-dia. Ainda bem que não é alarme, né? Nem de tsunami, nem terremoto. Inclusive ontem teve um terremoto um pouco forte, eu não senti. Tava na academia, não senti. Mas teve, né? E geralmente tem os alertas. Retomando aqui, tanto o André Valadão como eu, nós moramos em países de primeiro mundo. Então, os cursos técnicos são vastos, tem muita opção. Não é necessário fazer especificamente, né, uma faculdade. Muita coisa que no Brasil fala como faculdade, só pode fazer tal coisa, exercer tal função se tiver faculdade. Nos países do primeiro mundo não é assim. É muito mais facilitado um curso técnico e é muito respeitado. Então, acabam fazendo faculdade as pessoas que realmente ou têm condições financeiras, porque é muito caro, ou porque tem aquela verdadeira vocação. Quer ser um médico, ela tem vocação de ser médico, de ser engenheiro, né, de ser um advogado, vem de famílias assim que já ou então de pessoas que querem e tem aquela vontade, né, de fazer justiça, atender as pessoas, de pesquisar, de inovar, de mudar o mundo.
Então fica cada um buscando a sua vocação, e isso para o país é muito melhor. No Japão tem muitas faculdades e a educação é das primeiras no mundo, nos Estados Unidos também. Lembrando que as faculdades foram inventadas, por assim dizer, elas surgiram através de avivamentos das igrejas evangélicas. Eu tenho certeza que o André Valadão não está falando nada contra a faculdade, mas sim contra uma ideologia que tomou conta das faculdades hoje em dia e que os pais precisam se preocupar em relação a isso. Lembrando também que antes das faculdades serem do governo, por assim dizer, ou estarem ali nas mãos de algumas instituições, de algumas famílias, o responsável pela educação da sua família, de transmitir a sua profissão, eram os pais. Então mudou muito por conta de políticas e realmente para dominar a massa populacional, aonde as faculdades se tornaram faculdades do governo, sustentadas pelo governo. Então os pais mandam para a escola e não estão nem aí para comunicar o que eles aprenderam, para comunicar os seus valores para a criança lá dentro da onde ele vai estudar. Então antes não era assim, antes as profissões elas eram passadas de família para família. E aí ficou institucional. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Então, no contexto da que ele vive, que eu vivo, eu entendo perfeitamente a fala dele. Agora, no contexto do Brasil, onde muita coisa é só faculdade, você só presta se você tiver faculdade, você só pode abrir certos negócios se tiver faculdade, só pode ganhar um salário melhor se você tiver faculdade, aí eu sei também que complica um pouco. Mas, vamos falar a verdade, gente. Eu acho que eu não sou a única, e eu conheço, né, meus amigos e tudo mais, que os pais estão um pouco se lixando para a faculdade do filho. Ah, aquele sonho que meu filho seja um médico. Ah, me poupe. Os pais no Brasil estão um pouco se lixando, não digo todos, mas tem uma grande maioria aí que não está se lixando para os filhos. Muito pelo contrário, quando eles nascem, eles esquecem de dizer, esse daí não vai ser nada. As igrejas estão cheias de pessoas que vão machucadas para a igreja porque tem os seus pais, tem os seus familiares, desde quando ele nasceu, diz que esse daí não vai ser nada. E por que fala isso para uma criança? Para que faz uma criança para ficar falando isso? E não tem realmente o sonho de que você vai ser alguma coisa. A maioria dos pais não fizeram o segundo grau, nunca pisaram numa faculdade. E mesmo os que têm este sonho, né, de colocar um filho numa faculdade para ter aquele orgulho de dizer que seu filho não é um tranqueira, nunca pisou numa faculdade. Né? Como eu estava tentando dizer para vocês, na minha igreja ficou com esse negócio, né, de os jovens têm que fazer faculdade. Não era faculdade na cidade, tinha que fazer faculdade na capital, porque se não fizesse na capital você era um jovem mequetrefe. Imagina, os jovens estavam ali estudando, trabalhando, dando seus dízimos, pagando para eles falarem esse tipo de coisa, né? Para os jovens se sentirem rebaixados por fazerem uma faculdade pública ou então que não conseguiam pagar uma capital, sendo que os jovens estavam bancando faculdade cara para seus líderes, né? E eles sendo rebaixados dentro da igreja. Eu nunca me liguei para essas coisas mesmo, né? Sempre tive na minha mente que eu ia casar e ir embora do Brasil. Então não me desagradava tanto assim, né? Me doía pelos outros. Mas com o tempo, gente, essas pessoas, esses filhos, né, que fizeram tantas faculdades, nem estão na igreja. Filhos e netos fora da igreja, tranqueira, rodado, não quer saber de Deus, ou no máximo, se está dentro da igreja, morno, completamente morno, não quer ser líder, não quer se envolver, fica com o diploma da mão, não ajuda a comunidade, não ajuda a sua própria igreja, só que ele está ali no status, às vezes uma igreja de vila, se achando em cima de pessoas pobres, valorosas, que pagaram a faculdade desses filhos, mas que hoje esses filhos imprestáveis não conseguem nem servir a sua própria comunidade, a sua própria igreja com o seu diplominha, que conseguiu tirar com o dinheiro que a igreja ajudou a pagar. Então, assim, eu não acho absurda a fala do André Valadão, porque antes de muitas pessoas terem, meu sonho, que às vezes é um sonho egoísta, e muitas vezes nem sonho tem, né? É só uma obrigação para obrigar que tem que ter faculdade, ou às vezes nem nada disso, né? O mais importante é o espiritual. No fundo, é você ser um bom cidadão. E na questão de ter aquela vocação para ser um médico, um engenheiro, tantas coisas que precisa, a pessoa vai ter. E se ela tiver, a pessoa vai buscar. Lembrando que tanto nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, muitos dos bilionários não têm faculdade. Eles têm um QI elevado? Tem. Eles conseguiram ali fazer funcionar, né, suas ideias fora de uma faculdade. Não é todo mundo que é assim. Isso não quer dizer que você não tenha que se esforçar. Eu estudo
Eu estudei, eu continuo estudando, eu sou teóloga, eu não estudo só isso. Eu sou teóloga, sou maquiadora profissional, sou roteirista, sou diretora de teatro, sou esteticista, eu trabalho numa clínica. Então eu tenho, ao longo da minha vida, se vocês... depois eu mostro pra vocês, eu tenho aqui a minha sala, é que eu tô numa parede mais neutra, mas a minha sala é cheia de diplomas. Então, vai de cada um, da vocação de cada um. Mas não desprezo a faculdade, mas também não supervalorizo, né? Eu creio que estar no Senhor realmente é acima de tudo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Se você for ler, buscar ali a palavra sobre estudo, você vai ver que a palavra é bem mais dura sobre essa questão de estudar do que o André Valadão foi. Realmente a Bíblia é um livro que te incentiva a você estudar a Bíblia. E quando você estuda a Bíblia, gente, isso é melhor do que qualquer faculdade. E vou ler um versículo só, para exemplificar os muitos que tem na Bíblia, né? Sobre este assunto. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Facinho, né? Eclesiastes 12, 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. E você vai achar muitos versículos assim. Não que está desencorajando no estudo, né? E não que naquela época não tivesse faculdade. Tinha sim também. Tinha sim, gente. Mas também está dizendo assim que não há limites para fazer livros, mas o muito estudar, isso é um enfado para a carne. Então não viva só com isso. Assim como Paulo falou sobre buscar só fazer exercícios físicos, que lá no grego é no sentido de você ser um atleta profissional e só pensar nisso, também é a questão do muito estudar, do muito fazer livro. É um enfado da carne. A Bíblia quer dizer que você é mais do que carne. A vida é mais do que isso aqui. Temos que desenvolver o nosso lado espiritual. Mas graças a Deus, né, por movimentos como a Dunamis e tantos outros, a gente vê um avivamento grande também nos Estados Unidos, entre as pessoas da faculdade. E a gente precisa orar, porque essas faculdades no Brasil e no mundo geral, né, estão sendo tomadas pela esquerda, é porque as pessoas com faculdade votam em pessoas que não têm faculdade. Não é verdade, gente? Qual que é o presidente do Brasil? Ele tem faculdade? Mas aquelas pessoas ali que falaram contra a fala do André Valadão têm faculdade. Por que eles estão votando numa pessoa sem faculdade para liderar um país por tantos anos? Fica aí a nossa reflexão. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal, curtem e compartilhem este vídeo. Deus abençoe vocês. A luz não tem que estar nas trevas? Por que os jovens evangélicos não devem estar nas faculdades? Ou devem estar nas faculdades sim, se ele na faculdade puder ser luz, puder claramente falar e declarar sua fé. O que acontece, vocês sabem muito bem, que o ambiente hoje de faculdades e universidades é repleto de doutrinações e ensinos e influências e pressões que um jovem não maduro o suficiente ou não muito acompanhado com seus pais corre um grande risco de tudo aquilo que foi ensinado e todos os valores que foram estabelecidos pela sua família caírem por terra devido a tamanha influência que esses ambientes podem trazer. Mas sem dúvida, luz nas trevas. Sermos influenciadores onde a gente chega e não sermos engolidos por aquilo que é pregado ou doutrinado naquele lugar. Eu prefiro meus filhos cheios de Deus do que qualquer outra coisa desse mundo.